Eu sou o professor Gabriel, eu sou professor de filosofia, também sou psicanalista. Estou gravando esse vídeo aqui a pedido da minha filhada Márcia, que ela solicitou que eu falasse sobre um assunto que ela acha importante para que as pessoas possam ter noção do que às vezes algumas pessoas podem sofrer é, por determinadas dificuldades. Então, o que ela propôs é para que eu falasse sobre aquelas pessoas que às vezes se esforçam, correm atrás do seu desejo, querem é, alcançar um objetivo na vida, trabalham, estudam bastante, correm atrás, né? Se esforçam o máximo que podem. Mas quando elas estão chegando próximas a conseguirem aquilo que elas tantos desejavam, elas não sabem o que acontece e por algum motivo acabam desistindo, acabam fracassando e isso leva a um grande sofrimento. Então ela pediu que eu falasse sobre esse assunto e também falasse sobre a síndrome do impostor. Essa síndrome ela se refere àquelas pessoas que é, não confiam muitas vezes nas suas próprias capacidades. Acho que tudo aquilo que elas conseguem não ocorrem pela capacidade que elas têm, mas sim porque elas são ajudadas às vezes por alguém, porque alguém facilitou. Ela se sente muitas vezes como um impostor, que aquilo ali não é dela e não pertence a ela. Então ela tem essa disfunção, digamos, psicológica, essa perturbação psicológica que normalmente vem sendo chamada de síndrome do impostor. E sobre a síndrome do impostor. É que eu achei necessário para que vocês possam ter, né, um pouco de ideia como que a nossa mente funciona. Então nós recebemos muitas informações do mundo que precisam ser expressas na realidade. Durante toda a nossa vida nós passamos por várias experiências boas, experiências ruins, e que muitas vezes, por não sabermos lidar com certas situações, acabamos reprimindo certos sentimentos dentro da nossa mente. E esses sentimentos ficam lá, podem ficar muitos anos da nossa vida tentando ser expressos, tentando arrumar uma forma de sair, de descarregar essa tensão que ele gera em certos compartimentos, digamos assim, né, de uma forma simples para vocês entenderem, da nossa mente. Então, falando sobre essas duas situações. Pessoas que trabalham, né, repetindo aqui, pessoas que trabalham, se esforçam e chegam em algum momento não conseguem realizar o que queriam. Isso lembra muito o mito de Sísifo, né, um mito grego que fala sobre um homem que era considerado muito esperto, muito astuto. Ele era considerado o mestre da malícia. E por ser tão esperto, tão astuto, ele acabou algumas vezes enganando alguns deuses. E por punição, ele foi condenado a rolar uma pedra morro acima. Então ele passava o dia todo rolando aquela pedra morro acima. Quando ia chegando lá no topo do morro, quando faltava poucos centímetros para ele concretizar a sua atividade, a pedra rolava tudo de novo. Ele tinha que voltar lá e começar a rolar a pedra morro acima. E quando ele estava pronto a terminar esse trabalho, a pedra descia de novo. Isso, ele foi condenado a fazer isso pela eternidade. Então, estou usando isso como exemplo para nós pensarmos sobre essa situação, que às vezes nós lutamos tanto, pessoas lutam tanto, trabalham tanto, se esforçam tanto, quando está no momento de concretizarem aquilo que tanto desejavam, acabam fracassando, ou seja, a pedra acaba rolando para trás. Então, em psicanálise, Freud, alguns psicanalistas, né, e Freud desenvolveram
duas ideias a respeito dessa situação. Ó, eu havia marcado aqui e acabei tirando a, a folha, mas eu vou encontrar aqui para ler o conceito, que é importante, o conceito, né? Claro, para que fique claro para vocês. Então, estou procurando aqui, encontrei. Então está aqui. Então nós temos dois tipos das chamadas neuroses que podem explicar essa situação. Então, o primeiro é a neurose de destino. Eu vou ler a descrição, depois eu vou explicar um pouquinho como isso pode ocorrer nas vidas de algumas pessoas. Então, neurose de destino. Ela designa uma forma de existência caracterizada pelo retorno periódico de encadeamentos idênticos de acontecimentos, geralmente infelizes. Encadeamentos a que o sujeito parece estar submetido como a uma fatalidade exterior, ao passo que, segundo a psicanálise, convém procurar as suas causas no inconsciente, e especificamente na compulsão à repetição. Então, aqui fala sobre uma espécie de neurose que parece ser uma condenação do destino, uma neurose de destino. São pessoas que sempre tendem a repetir certas coisas que ocorreram, muitas coisas desagradáveis que ocorreram durante muito tempo em sua vida. Talvez uma coisa lá da infância ela consegue em algum momento repetir, e isso parece que está destinada a ocorrer sempre na vida dessa pessoa. E muitas vezes as pessoas também acabam pensando nisso. Ela passa a acreditar que o destino, ela está destinada a fracassar na vida, por mais que ela tente, por mais que ela se esforce. Mas, né, como diz aqui sobre a descrição da neurose, nós devemos buscar isso não no externo, mas isso no nosso interior. Então, a psicanálise ela trabalha com essas questões da mente e da mente mais profunda. Talvez essa neurose de destino, como está dizendo aqui, ela está ligada à compulsão da repetição. É um processo que nós temos de repetir certas práticas no sentido de apagar algo que é indesejado. Isso ocorre de forma inconsciente, nós não percebemos isso. Acho que em algum momento eu vou gravar um vídeo só para falar sobre inconsciente, caso vocês queiram e seja necessário. Então, tem muita coisa que nós fomos reprimindo, alguns sentimentos desde a infância, algumas palavras. Por exemplo, às vezes o pai se dirige aos filhos da seguinte forma: você não vai ser nada na vida. Como você é imprestável. E muitas vezes essas palavras marcam bastante. E isso fica lá no fundo da mente de certas dessas pessoas. E muitas vezes quando ela tenta fazer algo, isso ressoa lá do fundo da sua mente, porque ela não trabalhou, ela não conseguiu externalizar isso. Isso ficou lá retido no seu inconsciente. Então quando ela tenta fazer, parece que esse sentimento de que ela não vale nada, porque um dia ela ouviu isso, de que ela não presta para nada, acaba naquele momento que é inadequado, surgindo no seu inconsciente e causando essa dificuldade. Então isso estaria ligado a essa neurose de destino. Outro tipo de neurose que nós podemos falar sobre isso é a neurose ou síndrome do fracasso, que a descrição desse tipo de neurose, desse tipo de perturbação mental, diz o seguinte: denominação introduzida por René Laforgue, um psicanalista, e cuja acepção é muito ampla, designa a estrutura psicológica de toda uma gama de sujeitos, desde aqueles que, de um modo geral, parecem ser artífices da sua própria infelicidade, até os que não podem suportar obter precisamente aquilo que mais ardentemente parecem desejar. Então, a neurose de fracasso, como está falando aqui, parece que é o sujeito, aquelas pessoas que fracassam porque elas acabam criando a sua própria maneira de fracassar. Mesmo quando ela
deseja tanto conseguir algo, ela acaba, por algum motivo, criando uma situação que a faz fracassar na consumação daquilo que ela deseja. Então, como eu estava falando anteriormente, muitas vezes isso tem a ver com questões mais profundas, com sentimentos que foram reprimidos e estão lá no fundo do inconsciente dessa pessoa, trabalhando e que ela não percebe. E muitas vezes ela, nesse afã de querer vencer, de querer conquistar, ela não percebe que essas situações, né, inconscientes, esses impulsos, digamos, reprimidos, acabam sendo determinantes no seu fracasso. E como lidar com essa situação? Então, a psicanálise trabalha com a seguinte ideia: conheça-te a ti mesmo. Então, para você ter contato com essas ideias profundas, reprimidas, você precisa passar por um processo de análise. Através de uma psicoanálise, é possível descobrir quais são os componentes que estão aí reprimidos, que muitas vezes acabam agindo contra você e você não percebe. Então é importantíssimo, né, que uma pessoa passe por uma análise, porque você vai conhecer os seus pontos fracos. É como, né, ou, falando numa linguagem que nós podemos usar a luz e o espelho, né, seus pontos cegos. Algo que você não consegue ver, mas que através de um processo de psicoanálise, você vai ter conhecimento dessas questões. Então, muitas vezes, né, voltando a reforçar isso, o fracasso, né, o insucesso das pessoas estão mais ligados a fatores inconscientes portanto, internos à própria pessoa, do que fatores conscientes ou externos. Ela não percebe isso por outros fatores. Então, é importante você buscar esse autoconhecimento. Dá para você fazer uma autoanálise a partir de algumas técnicas. Você começar a olhar para dentro de você e buscar, olhar quais foram os momentos que você teve alguma situação em que não foi tão feliz naquilo que você queria, mas isso acabou ficando ali incrustado na sua mente, ali, colado ali no fundo da sua mente, e você não conseguiu externalizar isso, às vezes vem trazendo alguma dificuldade. Então, aconselharia você buscar um profissional, se você tem muita dificuldade, para que ele possa trabalhar essas questões e potencializar o seu sentimento. Você também pode fazer isso aos poucos, mas em um outro momento, em uma outra hora, eu posso falar sobre isso, como fazer, para não tomar muito tempo de vocês. Então, é importante. Então, muitas vezes, pense nisso. O seu fracasso não está ligado, muitas vezes, ao externo. Tem a ver, muito provavelmente, com os sentimentos que você ainda não se deu conta. Então, é isso que eu tenho para falar para vocês.